Alô, galera que se liga no nosso Parada dos Esportes. Estamos retomando as nossas lives do Parada. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, e eu retomo a live do Parada dos Esportes nesse ano de 2021, já falando de São José para manter o pique, manter a energia positiva do ano passado, do acesso, do título da Águia do Vale. E eu recomeço falando de Parada dos Esportes, falando de São José. É muito bom falar de São José, ainda mais quando a Águia foi campeã, né? O time do São José foi campeão ano passado, uma campanha irreparável, irrepreensível, muito boa mesmo, e a gente ficou muito feliz, nós do Parada dos Esportes do Rádio e eu também aqui no nosso canal do Parada, ficamos muito felizes com essa campanha da Águia do Vale. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Ricardo Costa, o técnico do São José, renovado, fica com a gente em 2021, e por isso nós vamos falar muito aí com o professor Ricardo Costa nessa live do Parada. Dá uma boa noite já para a Marcela, que está com a gente, o Mário Lucas, o Fábio Luiz, o Marcelo Lima, o Felipe Barcelos, todo mundo já ligado aqui comigo. Daqui a pouco o Ricardo Costa chega para falar com a gente e a gente vai ter muito assunto para falar com ele, relembrar um pouco aí da campanha do ano passado, falar um pouco desse elenco que está sendo montado. Eu estive na última sexta-feira no treino, um dos primeiros treinos do São José, e o elenco está sendo formado, já 16 jogadores treinando com o técnico Ricardo Costa, e é muito bacana a gente ver que o São José já começou, afinal de contas, dia 7 de março já começa o campeonato da Série A3, um campeonato que tem algumas semelhanças com a segundona, mas também tem as suas diferenças. Para começar, a Águia do Vale começa no dia 7 contra o Linense, e aí a gente tem 21 datas para o São José encerrar a primeira fase contra o Comercial em Ribeirão Preto, dia 1º de maio. Ou seja, é jogo quarta e domingo, é correria. Então o São José vai ter o mesmo ritmo de jogo, essa coisa alucinante de jogar meio de semana e fim de semana. O São José vai ter o mesmo cenário. A Águia do Vale então começa a competição no dia 7 contra o Linense, encerra a primeira fase contra o Comercial. Lembrando que vão se classificar 8 times, são 16 disputando a competição e 8 times avançam à segunda fase, que já é de mata-mata. Assim como foi na segundona, também teremos mata-mata na segunda fase. Os 8 times vão para um sorteio e aí nós temos então os emparelhamentos, 4 jogos, saindo então os semifinalistas. O time que for semifinalista e que passar do seu adversário da semifinal já está garantido na Série A2 de 2022. Ou seja, o São José começou um campeonato em outubro, terminou em dezembro, agora começando em março, terminando ali em junho. O São José, em menos de um ano, pode ter 2 acessos garantidos e voltar à Série A2 do campeonato. É uma realidade. Numa dessas lives que eu conversei com o Marcelo Espanha, ele meio que pregou, profetizou essa informação, esse bom fluido, essa boa energia. Então, quem sabe que essa palavra aí do Marcelo Espanha dê certo e o São José consiga 2 acessos seguidos. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal ver a Águia do Vale subindo em 2 vezes, 2 anos seguidos, e isso que é importante. O São José manter o trabalho e manter esse projeto de continuar fazendo um bom trabalho, bons campeonatos e visando sempre o acesso às divisões maiores. Então, a gente está sempre ligado, sempre acompanhando esse desempenho do São José. O Fábio está com a gente, a Ana Maria Moura também está com a gente, o Otávio Carvalho, o Felipe Barcelos, eu já tinha falado. Galera, pode mandar pergunta quando o Ricardo já estiver aqui. Na medida do possível, eu vou dando um jeito de atender vocês. O Ricardo já entrou aqui na nossa live, estou vendo que ele já acessou. É só solicitar aí, professor, que eu já aceito e você entra para conversar com a gente nessa live do Parada, sendo retomada em 2021, para falar um pouco dessa temporada. E, é claro, relembrar aí como foi a campanha vitoriosa do título no ano passado da Bezinha, tão sofrido e tão difícil, né? Jogos dificílimos, muita emoção para cima do São José, que eliminou adversários de muito peso, muita camisa. Ricardo Costa acabou de solicitar, já estou e ele já vai entrar com a gente. Meu companheiro, meu irmão Chaga Júnior está aqui também, está nos acompanhando. Um abraço, Chaguinhas. Vamos lá, vamos para mais uma live falando com o técnico Ricardo Costa. Olha ele aí. E aí, professor, boa noite. Boa noite a todos. Prazer poder falar com vocês, falar um pouco de futebol com vocês aí. Legal, já treinou muito hoje, né?
Treinamos um período hoje. Amanhã a gente vai treinar dois. Ricardo, você participou hoje mais cedo com o Vieira, mandou uma mensagem para a gente, né? Um áudio. Não dá para começar esse nosso bate-papo sem lembrar aí do Lucas Prachedes, que infelizmente nos deixou num acidente trágico e foi jogador, foi atleta da Águia do Vale e foi seu atleta não só no São José. E você falou da alegria que esse jogador tinha. E a gente viu com muita tristeza essa situação toda, quanto a gente é frágil, né, Ricardo? Ah, com certeza. Foi um domingo muito triste ontem, por saber dessa notícia, né? O jogador que trabalhou com a gente, saber do sonho que foi interrompido, infelizmente. Era um jogador, como eu disse, muito alegre no dia a dia. Ele passava isso para os seus companheiros, né? E sempre em busca de um sonho, né? O Praxedes era uma pessoa que sempre foi atrás do sonho dele e sempre foi atrás de ajudar a família dele, né? É uma família Aham. bem carente e ele estava atrás para poder dar um conforto maior para a família, para sua mãe, enfim, seus irmãos. E infelizmente esse domingo ele perdeu a vida, né? E não só ele, né? Como eu falei, o Noé também trabalhou comigo no Mirassol, também outra pessoa sensacional, né? Atletas profissionais que corriam atrás do seu sonho, infelizmente perderam a vida dessa maneira. Bem trágica, né? Muito jovem, né? Ele ainda tinha 23 anos, tinha idade ainda de Bezinho, por exemplo. Tinha trabalhado ano passado no 15 de Jaú. E com todos que a gente conversou, todo mundo frisava isso, né? Um comportamento de um cara alegre e muito batalhador, né? Que, pelo jeito, não tinha medo, encarava qualquer desafio. Entre eles, jogar tão distante aí da família. Acho que ele tinha familiares aqui pelo interior de São Paulo, é isso, Ricardo? E foi para o Tocantins, né? Isso, o Praxedes, né, nessa volta da pandemia, nós até conversamos para que ele retornasse aqui com a gente, acabou não dando certo, ele fechou no Jaú, né? Uhum. Mas existiam algumas conversas, porque assim, ele teve a passagem de 2018 aqui com a gente, 2019 ele foi lá com Marília, né? Ele acabou tendo acesso lá junto com a gente. Então, 2020 ele foi para o Botafogo da Paraíba e voltou para o Cavariano. Então ele passou comigo 3 anos seguidos, né? Praticamente, Aham. quase que a gente trouxe ele para cá. Aí existia essa possibilidade de ele ir para Palmas. Eu não falei mais com ele depois que o campeonato Uhum. acabou, né? Mas infelizmente, né? Eu acho que é um jogador que, como eu falei, é uma pessoa, né, maravilhosa, né, que nós perdemos, e um atleta profissional também que sempre se empenhou ao máximo para poder dar certo no futebol. É uma situação em que a gente vê justamente esses desafios, né? Essa molecada bem nova, aceita desafios, jogar longe da família, tudo por esse sonho de crescer no futebol, de chegar um dia a jogar na Europa, a jogar em grandes clubes pelo Brasil, e eles não medem esforços, né? E a família apoia sempre, e muito triste essa situação toda, e tomara que Deus conforte a família deles, né, para que todo mundo tenha o seu luto, tenha o seu momento de luto, mas que consiga erguer a cabeça e seguir em frente, né, professor? Com certeza, né? Orar para a família agora, que Deus conforte, né, toda a família dele e todos, né, aliás, que Aham. perderam sua vida, né, nesse final de semana. Tenho certeza que foi interrompido, né? Jovens jogadores, né? O próprio presidente também, uma pessoa Também. jovem que morreu. Então, rezar muito para a família, que conforte os corações, que Deus receba todos de braços abertos. Professor, virando essa página triste, mas que a gente não tem como não comentar, né, de um jogador que passou pelo São José, o próprio clube declarou luto, se solidarizou à família, mas, enfim, virando essa página, a gente tem muito que conversar hoje para falar dos momentos bons que a Águia do Vale passou no ano passado, né? A gente acabou não voltando a se falar depois daquelas retas decisivas ali de jogos de mata-mata emocionantes. Não faltou realmente emoção, né? Para a torcida, para você, né, Ricardo? Foi uma reta bem, bem difícil, mas que coroou todo o trabalho de vocês, né?
Com certeza, foi um campeonato muito emocionante. Eu acho que um campeonato totalmente diferente dos outros anos que teve, né? Até porque um jogo atrás do outro, a gente não conseguia descansar, foi muito jogo. Nós, desde o início, a gente tentou montar não só um time, mas um elenco forte, né? Nós conseguimos montar esse elenco forte. Com essa pandemia, né, nós perdemos alguns jogadores, alguns momentos. Se a gente não tivesse um grupo forte, nós teríamos, de repente, ficado de fora. Teve um momento que a pandemia pegou todos aqui, enfim, ficou 7 jogadores de fora. Isso foi muito preocupante, como você falou, né? Principalmente a reta final Uhum. foi muito emocionante. Desde o primeiro mata-mata até a final, teve ali aquele momento, né, de apreensão de todos, de alegria, enfim, foi muito emocionante. Eu acho que valorizou a nossa conquista e nosso título. É. Você tocou nesse assunto da pandemia, né, da Covid. O clube, né, vocês aí, o elenco, você administrou esse problema de jogadores com Covid praticamente o campeonato inteiro, né? Sempre tinha um ou outro que acabava deixando o grupo para ficar em isolamento por conta de testar positivo. Mas no momento em que chegou aquele jogo contra o Mantiqueira, né, o jogo da volta, em que testaram 7, ali você ficou um pouco mais preocupado, né? É, aquele jogo realmente tudo começou, né, com, com o Neto no jogo de lá. Ele Contra o voltou quando ele. Itapirense. Isso, no jogo de lá ele jogou e ele estava com gripe normal, enfim. Uhum. Quando ele chegou aqui, né, no jogo de volta, ele apresentou os sintomas mais graves, que era, né, alguns sintomas que a gente não esperava. Enfim, ele acabou até jogando lá, né, sem. Porque a testagem, só para você entender, só para o pessoal que está ouvindo entender, essa Uhum. testagem ela não era feita por jogo, ela era feita por semana. Então, se o jogador contraísse a doença, como foi o caso do Neto, no meio desse intervalo dessa semana, ele poderia jogar normal. E quando o Uhum. Neto voltou e apresentou os sintomas da Covid um pouquinho mais sério, nós afastamos ele. Mesmo que ele pudesse jogar, nós, né, Por pela precaução, né? gravidade, isso, não, pela gravidade também da Ah, doença, sim. né, de se espalhar no grupo, nós tiramos, mas foi um pouco tarde, né, Uhum. porque acabou ele tendo contato com alguns jogadores e no segundo jogo, né, não teve, porque já tinha feito a testagem, mas nós tiramos. Mas aí no próximo jogo foi quando, eu acho que contra o Rio Branco, né? Isso, o próximo jogo foi o Isso. Rio Branco. Depois do É, Itapirense foi o Rio Branco. isso. Foi quanto que deu aquela quantidade maior, né? Então começou ali. Começou ali e aí foi se espalhando. Sorte que nós conseguimos controlar, né? Dentro do próprio grupo. Quando a testagem foi feita, nós afastamos os jogadores que realmente poderiam passar, né, e ser muito mais grave, como foi lá o caso do Bandeirantes, né? Bandeirantes Muito mais jogadores, praticamente, né? na semifinal eles estavam com praticamente 6, 7 jogadores apenas para jogo, É. então isso seria muito mais grave, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar essa situação aí. Agora eu me lembro, Ricardo, que na nossa primeira live você falou, você tocou fez a brincadeira, né, de que você tinha uma dívida a pagar, né, com o São José de 2018. E aí chegou o título, deu o alívio, já tirou o piano das costas, como é que foi? Com certeza. Primeiro que eu aceitei o convite, lógico, pelo histórico, né, do clube, das pessoas que assumiram novamente o clube, pela tradição de São José. Mas lógico que tinha aquele peso, né? Que 2018 deixamos passar no finalzinho, né? Aham. E foi também o ano que eu não consegui o acesso, né? Dos 5 anos seguidos, foi o ano que Pois é. escapou, então ficou muito chateado, né, com a situação. E eu não pensei 2 vezes antes de aceitar o convite do São José, né? Aham. Porque eu sei da tradição, do que é a torcida do São José, o que é essa camisa, né? Então eu aceitei e falei, eu sei que a pressão vai ser dobrada, mas vamos lá para conquistar, buscar o que a gente não conseguiu em 2018 e graças a Deus deu tudo certo. E agora você aceitou de novo, né? O que que te motivou mais? Qual foi o peso para aceitar ficar no São José? Eu me lembro que você falou com o Valtencir
no rádio essa semana que você chegou a ser sondado com boas propostas para continuar na Bezinha e trabalhar em outro clube. O que pesou? Olha, quando termina, né? Quando termina a segunda divisão, os clubes começam a sondar, ligar, né? E eu tinha Aham. conversado, né? Quando eu estava no Cavariano, né? Tive uma conversa com o Robertinho. O Robertinho falou: olha, cara, nós vamos fazer um projeto legal, apresentar um projeto para empregado. Então começou tudo ali, sabe? Começou tudo ali Aham. numa conversa. O E namoro ele começou apresentou. ali. Isso, começou ali. Eu falei: Roberto, estou aqui empregado, estou disputando a Série 3, a gente estava até bem na época, né? Aham. Estamos bem, vamos classificar. O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Ficou uma conversa assim, bem no ar. E quando. Oi, tô ouvindo. Uma Não, ligação, imagina. desculpa. Então, aí tá explicando. Quando o Robertinho falou a questão do projeto, ele não falou assim, ó, vai subir na Bezinha e depois te vê, não. Nós vamos subir da Bezinha para 3, da 3 para 2 e da 2 para um e você vai ser meu treinador. Então, o projeto, né, o projeto que foi colocado, né, pelo Roberto, pelo presidente, foi muito interessante. Aham. Então, quando acabou a Bezinha, um monte de time realmente me ligou, enfim, fez contato. Eu escuto todo mundo, eu converso com todo mundo. Uhum. Existem conversas dentro de alguns clubes aí. Antes de eu acertar, agora não. Agora acertei aqui, estou feliz aqui, vou continuar aqui, vamos desenvolver o trabalho aqui, fazer uma boa Série A3, que a gente possa atingir os mesmos objetivos do ano passado, né? Primeiro o acesso, depois o título novamente. Então vamos buscar isso. Eu sei que a Bezinha, a procura vai ser grande, mas minha É, cabeça vai ser sempre aqui no São José, na Série A3. legal. Ricardo, a galera vai mandando algumas perguntas aqui, na medida do possível eu vou colocando, né? Acho que é o Sim. Markson, o Mark Salles de Oliveira, provavelmente, Mark Salles Oliveira, perguntou sobre os treinos, né? Você já começou com os treinos com jogadores, falou o nome de um monte de jogadores. Eu sei que vocês ainda não estão revelando os nomes de todos os jogadores, apesar de a gente já ter visto, volta em si, já de vez em quando abordar os nomes de alguns jogadores. Mas de uma forma geral, como é que tá os treinos? Eu sei que a gente ainda não teve coletivos, né? Mas o que você está vendo nos treinos, sua convivência já com os jogadores, você está gostando? É um grupo que você tem escolhido a dedo, como fez mesmo na montagem do elenco do ano passado? Bom, vamos começar pela montagem, né? A montagem está sendo feita através da diretoria, com a comissão técnica, agora com o Eduardo Ferreira, que Uhum. chegou, né? Então nós temos uma conversa diária sobre as contratações. Você já tinha Na trabalhado com o verdade, Eduardo no comercial, né? não, o Eduardo, eu não peguei o Eduardo, não. Ah, Eu não. trabalhei com o filho do Eduardo, né? Ah, que sim. é o Eduardo Júnior, que trabalhou aqui em 2018. Então, o Eduardo, o pai, não tinha trabalhado ainda. Apesar de Uhum. 2018, ele acompanhou bastante nossa equipe, ele ia em jogos, né? Conversei Uhum. bastante com ele, então fiz uma amizade boa com ele. Mas a gente não tinha trabalhado junto, não. Então, essa questão das contratações está sendo assim. Hoje nós temos 13 jogadores aqui na cidade, né? Alguns 13. já, Uhum. alguns já contratados, porque já assinaram o contrato, outros ainda estão naquela fase de regularização da documentação, né? Uhum. Então demora um pouco mais, mas Uhum. nós vamos soltar. Hoje são 13 jogadores contratados que já vêm fazendo a pré-temporada, desenvolvendo os treinamentos físicos, né? Na verdade, nós tentamos manter, né, a parte física junto com a parte técnica, a parte tática. Então, a pré-temporada está se desenvolvendo dessa maneira. Então, vem sendo os bons treinos, apesar de ter começado só semana passada, né? Uhum. Mas a gente tem praticamente 40 dias ainda para trabalhar e acabar essas contratações para que a gente possa ter o elenco forte na competição. Legal. Ricardo, no ano passado a gente via um time muito maduro, né? Eu sei que você escolheu jogadores no limite da idade, ali dos 23 anos, né? E a gente viu um time muito maduro, um time que tomava o gol
e não se abatia, né? Um time que ia atrás, buscava a virada e teve pouquíssimas derrotas, se não me engano, 3, né? No ano passado. Isso. E então era um time muito amadurecido, muito responsável, cada cara sabia o que fazer e quando você fazia as trocas, né? O time continuava no mesmo nível e melhorava, inclusive, né? Eu queria que você falasse dessa maturidade, se a gente vai encontrar nesse time essa mesma personalidade, né? Um time maduro, um time cascudo, que a gente costuma brincar, né? Era um time bem cascudo, sim, até porque a maioria dos jogadores ali disputaram Série A3 ou Série A2, Aham. então existia alguns jogadores para a competição muito acima, né, da média. É, é uma competição difícil, não é fácil, vocês acompanharam um jogo atrás do outro, né? Mas realmente foi um time cascudo, né? Eu até brincava com eles aqui que na hora que precisou ser regular, eles foram muito regulares, né? A primeira fase a gente fez Aham. uma primeira fase tranquila, foi um time regular, foi um time que conquistou a primeira colocação no geral, né? E não saiu mais, né? A gente foi praticamente de ponta a ponta ali na primeira colocação geral. E depois, eu até brinquei, agora mudando a chave, né? Nós tínhamos que ser um time cascudo, um time copeiro, eu falei para eles, né? Que era É, mata-mata. Então eu citava alguns exemplos de algumas equipes, né? Que no mata-mata tinha que fazer a diferença. E foi o que foi feito, né? Quando precisou ser regular, a gente foi. Quando precisou ser copeiro, a gente foi copeiro e decidimos os jogos em casa com a vantagem. Foi muito importante para a campanha. e agora, talvez a gente encontre nesse grupo que você está formando aí esse mesmo time, mesmo tipo de personalidade. Eu acho que sim, é o que a gente está buscando, né? Jogadores que conheçam a divisão, jogadores que já passaram por isso, que conheçam a divisão, que seja um time não velho, né? Mas um time que tem esse equilíbrio, Uhum. jogadores jovens com jogadores experientes, para que possa ocorrer isso, né? O dia que sair perdendo, ter essa tranquilidade, buscar o resultado. Uhum. Eu acho que o meu jeito de jogar sempre vai ser assim, é buscar ganhar em casa, buscar ganhar fora. Eu acho que acreditar nisso é muito importante, os jogadores acreditarem nisso, comprar essa ideia também é muito importante. Então eu creio que tem tudo para se formar um elenco, né? Pelo menos os 13 que estão aqui, eles já têm personalidade para isso, tem futebol para isso e tem experiência para isso, né? Então eu creio que deve ser montado mais um time cascudo aí para a divisão. Legal. Dessa formação de elenco que a gente está falando, alguns torcedores também sempre nos perguntam lá na rádio, aqui mesmo na live, estão perguntando sobre os jogadores do ano passado, né? No atual elenco, a gente, dos divulgados pelo menos, a gente ainda não viu nenhum jogador que foi campeão com o São José. Há alguma chance ainda da gente ter, nesse time de 2021, algum jogador campeão do ano passado? Sim, existe algumas chances, sim. Alguns jogadores que a gente vinha negociando, infelizmente, não conseguimos o acerto, porque esses atletas foram valorizados, né? Tem Aham. jogador que saiu aqui e vai jogar a primeira divisão do outro estado, enfim. Muitos jogadores que a gente queria, acertou na Série A2, fizeram contrato de um ano. Enfim, tem alguns atletas que a gente negociou, que está ainda na nossa pauta para negociação, entendeu? Aham. Mas pode ocorrer. Talvez não seja aquela quantidade que a gente estava querendo, né? Justamente pela essa valorização que eles tiveram durante a competição. Então eu creio que essa conta vai diminuir, mas a gente está procurando montar um elenco, né? Deixar o pessoal tranquilo da torcida, um elenco que se conheça, que já trabalhou junto também, formando alguma base, né? Que eu acho que a gente Uhum. vai sair na frente. E aí alimentando ali com a experiência de alguns jogadores, né? Que possam vir nos ajudar. E jogadores acima da divisão, né? Que estão acostumados a jogar um pouco acima da divisão. Esse é o perfil de elenco que a gente quer montar. Legal. E sobre oportunidade para jovens da cidade, né? No ano passado a gente tinha alguns jogadores que treinavam no elenco. Para esse ano, há alguma possibilidade também de aproveitar o talento de algum jogador da cidade, então, mesmo que seja nos treinos? Com certeza, esse é um projeto, né, do São José,
juntamente com a base, né, o Atleta Cidadão, que nós temos uma parceria. Todos os treinos a gente procura levar uns 3 atletas da base para a gente colocar, né, enfim, dar rodagem para esse jogador. O ano passado nós tivemos alguns jogos treinos, né, com equipes fortes, pegamos São Bernardo, pegamos algumas equipes, o Capivariano, nós colocamos esses jogadores para dar rodagem, jogarem, né, mas como a gente montou um elenco muito forte, né, às vezes o espaço fica pequeno para esses atletas jogarem. Mas para questão de treinamento, com certeza a nossa parceria vai continuar. Nós estamos monitorando, tem muito jogador. Se eu não me engano, hoje tem 2 treinando com a gente, né? Pode ter pelo menos mais uns 4 fixos da cidade para treinar. E mais os jogadores do Sub-20 nosso, que nós estamos de olho, junto com a parceria que nós temos aí para ir puxando, até porque esse ano vai ter a lista B. E essa lista B a gente pode usar os jogadores. Veja uma situação que aconteceu ano passado. Nós tivemos 2 casos com goleiro de Covid, né? E só ficou o Gabriel machucado, ele jogou contra o Rio Branco, né? Acho que você se lembra disso. E se nós tivesse essa lista B ano passado, com certeza o goleiro da base, que está treinando com a gente hoje, porque é lista B, ele está treinando entre os 2 goleiros, ele é o 3º goleiro hoje. Então, com certeza, nós vamos valorizar essa base, vamos trabalhar essa base junto com a gente. Legal, interessante isso aí, Ricardo. Ainda falando um pouquinho do ano passado, a gente viu a torcida recepcionando o time logo nos primeiros treinos, lá, o primeiro grupo, ainda era um grupo pequeno de torcedores recepcionando o ônibus, né? Acho que quando começou aí o campeonato. E depois a gente viu aquela festa maravilhosa da torcida recebendo o time para o jogo decisivo contra o Mantiqueira. Essas demonstrações aí do torcedor deu uma inflamada na galera dos jogadores, isso contribuiu bastante. A torcida fez a diferença aí pro São José? Com certeza, acho que a torcida do São José ela sempre faz diferença, né? Nós não tivemos o contato com a torcida dentro do estádio, né? Que realmente a torcida do São José é uma torcida que faz a diferença quando está nas arquibancadas. Mas esse apoio de fora foi muito importante. Esse apoio de fora foi muito importante. Passou isso para os atletas, como você falou, né? Um dos primeiros treinos, né? Treinamento que nós tivemos, levou isso para lá, levou perto da gente, a gente conseguiu ter esse contato com a torcida. E nos jogos decisivos, né? Não foi só no jogo do Mantiqueira, nos jogos decisivos a torcida ia lá, Mantiqueira, os jogadores foram até lá comemorar junto com a torcida, né? E porque esse carinho que a torcida passava, o pessoal quis retribuir lá no final. Esse apoio foi importantíssimo para a gente, não só nisso, como teve vídeo motivacional, enfim, que foi passado para os jogadores. Então eu creio que a torcida, de alguma maneira, fez a diferença. Bacana. E você, com a sua experiência e pelo que você tem visto aí de conversa com o próprio Robertinho, que tem mais contato com a federação, ainda há alguma esperança de ter um mínimo possível de torcedor no estádio? Você acha que esse ano a gente ainda já pode ter uma volta de torcida no estádio, Ricardo? Acho difícil. Eu gostaria muito que isso acontecesse, até porque eu acho que não se manteve o critério em outros lugares. Vamos citar aqui, liberaram o cinema, liberaram o teatro e não liberaram o estádio de futebol. Eu acho isso que está prejudicando muito, né, as equipes, até a questão financeira. Eu acho que é um ambiente aberto, um ambiente que dá para ser controlado. Lógico que agora voltou, regrediu, nós temos que entender, mas quando for diminuindo, eu creio, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas infelizmente ninguém quer assumir isso, né? Então é muito mais fácil fechar do que liberar, e só que não tem pressão, né? Eu acho que os clubes deveriam fazer um pouquinho mais de pressão, porque se libera cinema, libera teatro, eu acho que poderia liberar o campo, o estádio, que é um ambiente muito mais aberto do que esses lugares. Mas não vejo, protocolo, né? mas infelizmente não vejo um cenário que possa mudar isso rapidamente. Eu acho que nós vamos ainda sofrer um pouco sem a torcida.
Fazer o quê? É a realidade que a gente está vivendo, tomara que as coisas melhorem aí com vacina, enfim, com os próximos passos que virão aí nesse combate à pandemia. Agora, Ricardo, deu para descansar depois do título? Como é que foi aí essas mini férias? Porque também você já voltou logo, né? Então não foi tanto tempo para descansar assim, né? Não, não teve, lógico, o momento de desligar um pouquinho, porque foi muito tenso, né? Os jogos, a gente Foi sentiu muito bastante. tenso e intenso, né? Também, com certeza, foi muito. Então aproveitei ficar com a minha família, com meus filhos, né? Enfim, e aproveitei bastante, descansar, desliguei um pouquinho. Acho que deu para desligar uma semana. Depois Ah, na outra é? semana. Não tem como, Caramba. né? Nós já estávamos negociando para a questão de renovação, Aham. para, enfim, conversar em relação a atletas, a como seria a montagem. Então foi muito rápido, né? Mas deu para descansar. Eu moro próximo, você sabe, né? Então, Aham. quando dá o final de semana eu estou em casa, então consigo passar com a família. Mas não deu para ter umas férias longas, não, como a gente queria. Mas foi bom. Foi bom que a gente conseguiu ficar com a família. Tá. Você tem filhos, que você falou filhos, né? Você tem que idade que tem a criançada lá? Tem minha filha, a Luísa, de 8 anos, né? E o Aham. Diego, de 2 anos. Então, tem os Ah, dois lá. O Diego já pede para jogar bola, não? Ele tá. Eu tô, né, dando a bola pra ele, é canhoto, já vi que ele é canhotinho, né? Então tem que incentivar, né? É bom incentivar. A molecada gosta de jogar bola e por enquanto vai ser um Sim. lazer, né? Aí quem sabe, se ele gostar muito, aí o pai É, incentiva, né? ele que com certeza vai decidir. Lógico que a gente incentiva não só por ser um atleta profissional, enfim, mas pela saúde também, eu acho muito importante, né? Aham. Como eu sou formado em educação física, eu procuro direcionar minha filha, meu filho, para que pratique esporte, não que seja profissional, mas que sirva para a saúde, né? Legal. É bom. Esse momento em família é bom. Aproveite sempre que tiver de folga aí, porque o trabalho de vocês é muita pauleira, né? Muita loucura, né? Muito intenso. Ô Ricardo, eu queria falar com você sobre a estratégia desse campeonato, né? No ano passado você falava muito e virou uma filosofia sua e que entrou bem na cabeça dos jogadores de fazer um bom campeonato e fazer boas campanhas, né? E terminar em primeiro lugar. A estratégia desse campeonato, 15 rodadas, é a mesma que você vai seguir, é a mesma que você vai passar para os jogadores? Teria que ser, né? Até porque existe aquela mesma vantagem, né? A Série A3, ela não existia essa vantagem, né? Eu acho que os dois Era placares pênalti, né? iguais, isso, iria para os pênaltis. E agora não, agora a vantagem ela volta e essa vantagem é muito difícil de tirar, né? Mas o que nós temos que entender que é um campeonato muito mais difícil, né? É um campeonato muito mais igual, são jogadores experientes também. Eu creio que esse ano ninguém vai sobrar, até porque tem pelo menos uns 5, 6, colocar até 7 clubes do mesmo nível ali, né, que estão contratando bem, estão com dinheiro para contratar. Então vai ser uma Série A3 muito equilibrada, né, que nós esperamos que vai ser competitiva até o final. Então, lógico que nós temos que fazer a pontuação alta para poder entrar. Vamos colocar aí até o primeiro e o segundo, né? Para buscar essa Uhum. vantagem. Mas lógico que nós temos que buscar sempre a classificação, né? Sempre estar no G8, buscar essa classificação. Até porque se você pegar os últimos anos, o primeiro não subiu, né? Se pegar os 2, 3 últimos anos, acho que o primeiro que fez a melhor campanha não subiu. Então É. nós temos que manter isso, manter essa mentalidade de campeão, de vencedor e buscar a maior pontuação possível. Mas vai ser um campeonato muito competitivo, a gente sabe disso. Um campeonato que não vai ser fácil ganhar jogos, vai ter que ralar bastante para ganhar os jogos. E ainda falando dos adversários aí do São José, né? O Luiz Lacerda fala assim, professor, esse ano vai subir o São José e mais um, né? E aí você falou dos times fortes aí que vêm dentro do campeonato. Quais seriam esses times que estão mais à frente, mais adiantados no processo aí de construção de elenco? Quem que você colocaria aí como os mais difíceis concorrentes do São José hoje, Ricardo?
Então, a gente vê as montagens, né? Então a gente já tenta visualizar a questão de treinamento, né? De chegar. Assim, é difícil a gente falar, né? Mas a gente vê o Marília montando um time forte, o Noroeste mantendo uma base que foi bem, né? O Linense, quem mais? O Bandeirantes, o próprio Bandeirantes montando um time forte, o Desportivo Brasil mesclando, mas tem um time forte também. Assim, tem os clubes que estão investindo mais, né? Que são, principalmente os Uhum. times tradicionais, que eu falei, estão investindo mais um pouquinho. Tem os times intermediários que já tem uma base jovem, mas que é uma base que já conhece a divisão, como foi o Desportivo, como é o Capivariano, né? Que sempre monta time jovem, mas time que sempre chega no G8, né? Não briga nem briga para subir todo ano. Então, assim, vai ser um campeonato muito forte, né? Mas eu colocaria, talvez, em questão de montagem, lá o Noroeste, o Marília, o Bandeirantes, e esses times intermediários aí, Linense, enfim, o próprio Desportivo Brasil, Cavariano, esses clubes que sempre montam bem. Entendi. A gente tem acompanhado também, dentro das montagens de elenco aí que você falou, bate, confere mesmo. Por exemplo, o Linense acabou de confirmar aquele veterano Thiago Humberto, que é de lá, tem uma forte identificação lá com o torcedor, com o clube, né? E ele vai ser reforço. Ele deve estar passando ali dos 33, 34 anos, já está mais veterano já. E aí a gente vê esses clubes realmente investindo, né? Como você falou, Marília, Noroeste, a maioria desses times mantiveram a base do ano passado. E aí, falando para voltar ao assunto do São José, por não ter mantido a base, qual que é a estratégia da montagem desse elenco para você ter a força do conjunto? No ano passado, entre as características dos jogadores que você trouxe, né? E a diretoria do São José trouxe, a gente tinha vários jogadores que jogaram juntos no Marília e também no Paulista. Qual que é a estratégia desse ano, cara? É tentar repetir isso, é que eu não posso falar ainda, mas nós estamos tentando repetir isso de alguma maneira. Mas logo vocês vão Jogadores que entender. jogaram juntos em outros clubes, é isso? É isso que a gente está tentando repetir, está tentando montar. Uhum. Eu acho que a gente já conseguiu, né, com os 13 jogadores que estão aqui, a maioria já se conhece. A gente não pode falar todos os nomes por causa de contrato, já falei, mas vocês vão Uhum. entender, é uma base que disputou e foi bem, enfim, alguns jogadores que já jogaram junto. Então é isso, é tentar repetir isso. Lógico que a gente queria que ficasse, porque os jogadores foram muito bem aqui e iriam nos ajudar, mas não deu para manter todos. Mas eu acho que é isso, manter isso aí, manter, ir atrás de jogadores que já se conhecem, e aí conseguir colocar jogadores diferentes, né? Jogadores de Série A2, jogadores que jogaram Série D, que foram bem. É isso que a gente está monitorando, tá? Jogadores dessa capacidade que dentro do elenco já entrosado, que possa nos ajudar bastante. Só voltando na outra questão, que eu só esqueci de, que agora, né, você vai lembrando os clubes também de cabeça. Outro Aham. clube tradicional que caiu, o Penapolense, que veio montando um grande time. Então é mais um Ah, time tá. que a gente pode pôr entre os favoritos aí. Ficar de olho. O Luiz Lacerda, que está nos acompanhando aqui, já fez outras perguntas. Ele está preocupado com os goleiros, Ricardo. Ele entende que o Matheus, no ano passado, e o Gabriel ficaram devendo, né? E aí o time bom começa com goleiros bons, né? E como é que tá esses goleiros que foram anunciados hoje aí? Como é que o torcedor pode confiar? Tem boa qualidade? Como é que são esses jogadores? Não, acho que os goleiros, os dois, né? A gente conhece há muito tempo, são goleiros para a divisão acima, né? O Vitor estava muito bem fora do estado, é um goleiro também que a gente monitorou bastante. O Marcelo Coral, que é nosso preparador de goleiro, gosta muito dele, né? E o Uhum. Douglas, eu sempre, quando eu vou montar um time, eu vou atrás do Douglas, que é um goleiro que tem uma capacidade muito grande. Não, acabou não acontecendo a gente trabalhar junto, é a primeira vez, mas é um goleiro que toda vez que eu joguei contra, foi um goleiro que sempre fechou o gol, enfim, deu muito trabalho pra gente. Então é um goleiro que os dois que estão aí, lógico que nós vamos trazer o terceiro, são dois goleiros experientes que vão
vão jogar tranquilamente aí. Quem for jogar vai estar preparado e a torcida pode ficar tranquila. Ainda falando de montagem de elenco, parcerias, enfim, trazer jogadores por empréstimos de outros clubes, de clubes grandes, clubes de Série A1, ainda está na pauta? Pode ser que a gente tenha algum jogador vindo de empréstimo de outros clubes dessa forma, Ricardo? Existem algumas situações que a gente corre, né? Nós não vamos atrás de clube, nós vamos atrás de jogadores, né? Que nos agrade e se ele tem um vínculo com o time grande, nós podemos ir lá conversar com o time grande. Nós não vamos atrás de 3, 4 só porque joga no Santos. Às vezes o jogador vai vir aqui, ou o Corinthians, enfim. Às vezes vai vir aqui, não vai estar na mesma sintonia que a gente quer e vai acabar não ajudando, só vai acabar atrapalhando. Então nós vamos atrás de jogadores que a gente quer. Ó, vamos atrás desse? Aí onde ele está? Ele está no Corinthians? Está no São Paulo? Vamos conversar com o clube. Se o clube achar interessante liberar para ele disputar, aí sim, existem alguns atletas que a gente vem conversando, que tem contrato longo em alguns outros clubes, que pode sim vir por empréstimo. Mas não é uma situação que vai ser de 6, 7 jogadores. Nós estamos procurando montar nosso time que a gente acha ideal. É um negócio que a gente brincava sempre em rádio, né? Tem clube que passa o chapéu e traz uma baciada sem critério algum. O São José sempre tem essa característica diferenciada, vai contratar pontualmente. O cara, como você falou, o cara está no Corinthians, tá, vamos lá no Corinthians conversar. Ele está no Desportivo Brasil, vamos lá conversar com os caras. Então, não é essa história de passar o chapéu, né? Isso aí era uma prática muito comum no passado de você trazer 8 jogadores de um time para salvar um, né, Ricardo? Não, é complicado esse tipo de parceria. Eu já enfrentei algumas parcerias, inclusive. Já entrou nessa furada? Não, mas não, teve algumas parcerias que deram certo também, né? Legal. Mas eu vejo assim, ó, vou te falar, a parceria da Portuguesa Santista que nós fizemos na época, 2016, que deu certo. Veio 15 atletas do Santos para que a gente pudesse olhar. Né? De 15, ficou 8. Tá? Eu selecionei 8, porque também nós tínhamos uma dificuldade financeira, eu precisava selecionar 8. E era uma parceria com o time grande. Mas são jogadores de muita qualidade que a gente conseguiu selecionar. Né? Os outros que a gente mandou, a gente achava que não iria ajudar para a competição. Porém, é uma parceria que foi em Santos. A diretoria do Santos monitorou os jogadores que estavam com a gente. A diretoria do Santos, o treinador do Santos, até a época era o Dorival, monitorou os jogadores que estavam jogando. Assistia os jogos nossos, fazia um relatório sobre os jogos nossos, quem jogou, quem não tinha jogado, quem estava dando trabalho em treino. Então o Santos deu um respaldo muito grande para que isso acontecesse. Não é fácil, mas se o jogador não estiver comprometido, ele acaba atrapalhando e atrapalhando muito. O outro caso de parceria que deu certo foi no São Bernardo, quando a gente subiu lá no São Bernardo, também teve uma parceria com o São Caetano. Também uma parceria próxima, né? Onde as pessoas acompanhavam, inclusive foi direcionado um dos auxiliares do São Caetano para trabalhar com a gente, para poder monitorar, para poder passar as informações para o pessoal do São Caetano. Então, foi uma parceria muito válida. Eu acho que se não for assim, difícil. O pessoal vem da capital para cá, muito longe, o clube não vai conseguir ter essa mesma atenção para a gente, então eu creio que isso não ia funcionar. Eu acho que tem que ir atrás de atleta que possa nos ajudar. É uma parceria do jeito que você comentou, né? Uma parceria muito profissional, né, Ricardo? Muito, realmente, que seguia a palavra parceria, era realmente muito parceiro, né? Então, por isso que funcionou, por isso que deu certo e que tomara que, quando apareçam parcerias, sejam sérias e profissionais dessa forma. Pena que nem sempre isso acontece nos clubes que a gente vê, principalmente aqui no interior. A gente está chegando no fim da nossa live, Ricardo, só para dar uma relaxada. Você também, eu sei que você é um cara muito estudioso do futebol e vê o Brasileirão, vê Libertadores, vê a Série D do Brasileiro. Quem que você acha que vai ser campeão da Libertadores aí, sábado? Olha, apesar do Santos viver um grande momento, né? Eu acho que o Palmeiras tem um poder muito forte de decisão, então eu vou cravar que o Palmeiras vai ser campeão. Mas, como eu disse, o Santos vive um grande momento,
momento específico dentro dessa competição. Então isso pode, né, fazer com que o Santos possa vir a vitória. Mas eu vou cravar Palmeiras, que eu acho que o poder de decisão do Palmeiras é bem maior. E dentro do Brasileirão que você está vendo aí, tá meio maluco, né? Tá meio estranho esse brasileiro, porque parece que quando o time dá aquela sprint, o gás acaba, né? Olha, assim, eu tô assistindo o Brasileirão desde o início, né? Então a gente vem acompanhando. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade, né, de buscar o título. Ó, teve uma queda de rendimento num momento muito ruim. Mas eu sempre gostei do time do Internacional. Eu acho que o time do Internacional é um time muito forte fisicamente, um time que joga para frente também. Teve a troca de treinador, isso deu uma oscilada. Talvez se não tivesse trocado, acho que o Inter É, já estaria, eu acho que uma diferença até boa da liderança, mas enfim, trocou até o treinador acertar, né? Até ele conseguiu acertar rápido pela experiência que tem o Abel. Então eu creio que o Inter está encaminhando a competição, né? Está caminhando, está próximo do título. Eu acho que o time do Atlético é muito bom. Eu acho que o time do Flamengo é bom, mas está oscilando. Eu acho que o único que não está oscilando nesse momento é o Inter. Então eu também colocaria o Internacional como possível campeão brasileiro. legal. É o Inter, eu ouço muito pessoal lá do Sul, né? A imprensa gaúcha, e eles sempre fazem uma ressalva, né? Que o Inter, ele tinha um time titular e ele perdeu ao longo do campeonato, né? Desde o início do Brasileiro, 5 titulares, né? Paulo Guerreiro, o Bosquilha, o lateral argentino lá, Saravia, se eu não me engano. Aí Sim. agora o artilheiro deles, né? O Galhardo. Então, assim, eles foram encontrando peças e perdendo as peças ao longo do campeonato. Então, foi trocando pneu ao longo o carro andando, né? Foi mais difícil para o Inter e para o Abelão também. Por isso que eu tô falando. Pela experiência do Abelão, ele conseguiu controlar tudo isso, né? Que é Aham, uma situação, como você falou, esses jogadores jogariam em qualquer time do Brasil, né? uhum. Que eram titulares e vinham muito bem. Como eu disse, eu gostava muito do time do Inter. Somente a primeira linha de quatro do Inter, para mim, é uma das melhores aí que tem no país. Uma linha firme, segura, né? Toma poucos gols, enfim, por isso que eu acho que acredito que é um time que está sendo regular no momento certo. Não é porque abriu, eu acho que o time do Atlético Mineiro tem uma capacidade muito grande também de poder reverter qualquer situação. Não vou mentir, não sei os confrontos também, eu não pesquisei isso, os confrontos Uhum. de cada time, mas eu acho que esse título deve ficar entre Inter e o Atlético, mas eu cravaria o Inter como campeão. Legal, Ricardo. Só para a gente atualizar então o torcedor do São José, daqui para frente, né? O campeonato começa no dia 7. Você acredita que encerram as contratações, chega no número ali dos 24, 26 jogadores, até quando? Isso depende muito do mercado, né? É difícil a Uhum, gente cravar uma data, o mercado está agitado, tem final de Série D, tem uhum. clubes renovando com alguns jogadores, então o mercado está muito agitado ainda. Tem alguns É porque jogadores o que, campeonato do ano passado não acabou ainda para ninguém, né? exatamente, por isso que às vezes enrola, tem campanha, exatamente, tem muito campeonato estadual que está acabando e já vai iniciar novamente, então o mercado está Isso. muito agitado ainda, né? Está muito agitado, então nós estamos dependendo de algumas coisas. Eu gostaria de ter, pelo menos aí, até outra semana, mais de 70% do time aqui, né? Hoje nós temos 50%, eu acho Uhum. pouco ainda, né, para uma pré-temporada, mas a gente está monitorando o jogador que vem jogando, enfim, alguns jogadores que vem atuando. Isso não vai ser ruim para uma pré-temporada, vai ser ruim se a gente trazer jogador fora de forma, que aí nós vamos Aham. ter praticamente um mês para fazer a preparação desse atleta. Acho curto, porque é um campeonato que vai ser bem parecido à questão de jogos, né? Um jogo atrás do Uhum. outro. Então nós não vamos ter tempo de treino, tempo de trabalho durante a competição. Então acho que a preparação nossa, a nossa pré-temporada é muito importante para que a gente possa fazer um bom campeonato. Então eu espero que aí a gente consiga fechar o elenco o mais rápido possível. Aí você acredita que meados de fevereiro você já está conseguindo fazer jogo treino, de repente, Ricardo? É o que a gente está buscando. Eu acho que a nossa primeira data de jogo treino, se eu não me engano, é dia 17.
E aí, acho que tem, a partir do dia 17 tem algumas datas que a gente colocou, acho que 4 ou 5 datas, talvez não vai dar para fazer 5 jogos, talvez 4 jogos seria ideal para que a gente colocasse um pouco o ritmo de jogo para esses jogadores. Então, provavelmente ocorra nessas datas. Legal. Bom, Ricardo, só para finalizar então, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para o torcedor que apoiou o São José, estava ligado no time, viu esse time campeão, que ficou feliz em saber que você renovou. A gente tem uma foto sua muito emblemática que foi tirada lá, provavelmente pelo Tião Martins, você vibrando, né? Aquela foto é muito emblemática porque o time jogava muito com o seu toque, né? Você não entrava em campo, mas, puxa, você ali na beira do campo, além de orientar o time, mexia nos pontos certos e o time ganhava o jogo. Então, a torcida ficou muito feliz e recebeu com muita alegria essa renovação sua. E eu acredito, e aí parte da imprensa, eu acho que grande parte de todos os jornalistas aqui da região que cobrem o São José, confiam muito na capacidade que você e a sua comissão têm de formar esses elencos e de trabalhar ao longo do campeonato. Então, deixa a sua mensagem, de repente, para o torcedor que não viu ano passado e que falou, pô, o São José subiu, tá na 3. O que esse torcedor pode esperar na Série A3 do São José do Campeonato Paulista, Ricardo? Bom, primeiro dizer que se a torcida ficou feliz, eu também estou muito feliz de ter renovado, né, no São José. A camisa é muito pesada, como eu disse, né, eu gosto muito da cidade, gosto muito do clube. Você cria carinho, né, às vezes, por alguns clubes, e o São José é um clube que eu criei um carinho muito grande, e não só eu, né, minha comissão, minha família gosta muito de São José, então acho que isso é importante, né, é um casamento, né, então eu gostei muito de ter renovado. Deixar o recado para a torcida do São José que nós vamos montar um time bem competitivo, um time que tem essa vibração que a torcida sempre cobra, né? Um time guerreiro dentro de campo, buscando em todos os jogos a vitória, sem ser covarde. Nós vamos para cima, é o jeito que eu gosto de jogar, é o jeito que a gente está acostumado a ter os nossos sucessos. Então, vamos repetir isso, montar um time forte, um time que tem a capacidade de chegar aos objetivos, né? Não só o acesso, como o título novamente. Então nós vamos atrás disso, vai ser um time vibrante dentro de campo, um time que sabe o que quer, com muita raça e vontade. Nós vamos tentar repetir o ano passado, esse ano. Professor, muito obrigado pelo papo, valeu mesmo, sua educação, sua gentileza em sempre atender a gente, seja na rádio ou aqui nas nossas lives. Muito obrigado mesmo, conte com a gente. E boa sorte, bom trabalho aí, que dê tudo certo para o seu trabalho nessa temporada aí de 2021. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar com vocês, né, pessoal da internet. Às vezes não dá para responder todo mundo, né, mas espero que a gente possa ter feito uma boa live aí para vocês, que seja um bom ano novamente, né. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E sempre que vocês precisarem, nós estaremos disponíveis aí para poder falar do São José. Legal. Valeu. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau. Esse foi o técnico Ricardo Costa, sempre nos atendendo com muita gentileza. Técnico do São José, renovou com a Águia do Vale, será o comandante do time para essa temporada na Série A3 do Campeonato Paulista. Eu agradeço a todos vocês que ficaram ligados com a gente. Semana que vem tem mais São José, mais entrevista, mais um bate-papo, mais uma resenha para falar muito de São José, essas expectativas aí com relação à Série A3. Eu convido você a continuar com a gente, então, na próxima semana e também a ouvir o nosso Parada dos Esportes, seja no 750 AM da Rádio CBN ou também no nosso canal no YouTube. Tem também no Facebook, enfim, em nossas redes sociais, tem todos os caminhos para você acompanhar a melhor equipe esportiva de todo o Vale do Paraíba. O Parada dos Esportes existe há 57 anos, nós estamos sempre trazendo informação de qualidade e de credibilidade para você. Aqui não tem fake news, tá legal? Gente, muito obrigado. Um abraço a vocês e até a próxima semana. Valeu!